instabilidade política e instabilidade econômica, desabastecimento da população e um processo de migração que chega até nós aqui no Brasil. Esse é o quadro, é o cenário da atual Venezuela. Vamos entender? A Venezuela é um país da América do Sul que faz fronteira com o Brasil, com a Guiana e com a Colômbia. Em 1819, a Venezuela tornou-se liberta da exploração dos espanhóis, com a liderança do Simón Bolívar, personagem importante até hoje nas questões venezuelanas. Simón Bolívar forma a chamada Gran Colômbia, que com outros países da região, inclusive o Panamá da América Central, formava uma grande área ali que foi liberta então desses países, desse domínio europeu. Em 1830, a Venezuela acaba saindo desse grupo e tornando-se totalmente independente. Embora tenha quase um século aí de conflito, de instabilidade política e também instabilidade fronteiriça ali na região, e tornou-se então o país que nós conhecemos hoje no início do século XX. Também foi no século XX que a Venezuela descobre sua grande riqueza, o petróleo, que é um recurso importantíssimo para a economia até mesmo nos dias de hoje. Já no final do século XX, já como uma república venezuelana, na década de 1990, Andrés Pérez, o presidente venezuelano do período, sofreu um golpe por um grupo de militares. Esse golpe não foi bem sucedido e alguns militares, os comandantes do processo, acabaram presos. Em 1998, uma eleição para a presidência da República na Venezuela, um desses militares aparece como candidato a presidente, já anistiado do processo de prisão por golpe anos anteriores. Esse candidato era o Chávez. Não é esse, é esse. As políticas econômicas implantadas pelo Chávez na Venezuela a partir de 1998 são políticas nacionalistas, nacionalizando os recursos minerais, inclusive o petróleo, o gás natural, os hidrocarbonetos em geral, e retirando dali as empresas estrangeiras que faziam a exploração desses minérios. Outra questão marcante do governo Chávez é a questão social. Ele promoveu a reforma agrária no país, o que não agradou um setor produtivo da economia, e também as políticas sociais de redistribuição de renda dentro do país. Obviamente que todo esse processo de mudança de políticas não agradou a todo mundo. A Venezuela formou, no início dos anos 2000, no início do século XXI, uma forte oposição ao governo de Hugo Chávez. Embora tenha uma oposição fortíssima dentro do país contra o governo de Hugo Chávez, essa oposição nunca conseguiu transformar a sua posição em uma candidatura efetiva. Nas eleições que foram sucessivas, vitórias dos chavistas, formando aí, hoje em 2018, 20 anos de poder do chavismo dentro da Venezuela. Economicamente, a Venezuela é extremamente dependente, já que a sua produção interna é muito baixa e ela depende da importação de vários produtos para abastecer a sua população. O grande produto nacional são os hidrocarbonetos, o gás e o petróleo. No entanto, esses produtos dependem do mercado internacional. Em 2008, o valor do barril do petróleo do mercado internacional era de $120. Em 2014, ele caiu abaixo de $50, o que afetou demais o mercado interno da Venezuela, que dependia do lucro da venda desse petróleo para manter as suas políticas públicas dentro do país. No entanto, essas políticas não foram diminuídas e a economia começou a desandar, já que o custo dessas políticas populistas promovidas pelos chavistas, ela é muito alta perto da renda que o país tem com a venda do petróleo ultimamente. Outra questão importante
foi a segurada de preços promovida ainda pelo governo Chávez e mantida pelo governo Maduro. Esse preço seguro, para evitar um crescimento da inflação dentro do país, acabou tornando desinteressante a venda de produtos dentro da Venezuela, porque um valor muito baixo pago por esses produtos naquele país. Isso provoca o desabastecimento. Também o controle do dólar, para evitar a saída de dólar do país e também o processo inflacionário, esse controle do dólar provoca o desinteresse também dos investidores, que acabam não vindo para a Venezuela. E também, novamente, acaba afetando o abastecimento da população. Nesse contexto, a população acaba ficando sem opção. E os mercados acabam ficando com prateleiras vazias e a população que tem condição de compra acaba não tendo o que comprar. Nem se fala da população que não tem o poder de compra. Depende das iniciativas do governo. Nos últimos anos, a Venezuela vive também uma crise política muito grande. Em 2013, Hugo Chávez morre vítima de um câncer. E no seu lugar entra então, na presidência, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro não tem o mesmo poder de persuasão e de aglomeração política que tinha o Hugo Chávez. E por isso, e entre outros fatores, acabou perdendo em popularidade. O governo Maduro vem sofrendo para manter as políticas populistas promovidas ainda por Chávez no seu governo e para manter a Venezuela no caminho do chavismo. A oposição, cada vez mais forte, também toma partido disso. O governo acusa a oposição de fazer campanha contrária à população para descaracterizar as políticas econômicas da Venezuela. Alguns opositores são acusados de impedir que os produtos nacionais cheguem às prateleiras para aumentar a crise de desabastecimento e provocar um levante populacional contra o governo de Nicolás Maduro. Essa discussão, essa briga interna entre chavistas e opositores dentro da Venezuela acabou gerando um problema de violência muito grande no país. Dados apresentados ultimamente mostram que 26 mil pessoas morrem assassinadas por ano na Venezuela. Tornou-se o país mais violento da América. E outro ponto é que essa violência toda acaba gerando a migração. Um país que está desabastecido, politicamente instável e com um problema grave de violência, acabou que a população migrou. O Brasil recebeu vários migrantes venezuelanos nos últimos anos. Mas veja só, os venezuelanos não vêm só para o Brasil. Lembre-se disso, os venezuelanos estão buscando outros lugares no mundo também. O Brasil é uma das opções apenas. Durante os últimos anos, a oposição tentou vários plebiscitos para tirar do poder o Nicolás Maduro. Nenhuma delas teve sucesso. Por outro lado, a eleição que estava marcada para 2008 estava sendo adiada e adiada mês a mês. No mês de maio de 2008, então, aconteceu a eleição, com a vitória de Nicolás Maduro. Uma vitória bem apertada. Das últimas eleições, a mais apertada em relação às oposições. Embora Nicolás Maduro tenha ganhado a eleição, mesmo que apertada nesse ano de 2018, uma questão está no ar. A questão da fraude nas eleições. Henri Falcón, o candidato da oposição, não reconhece a vitória de Maduro, assim como alguns países, entre eles os Estados Unidos e o Brasil, que também não reconhecem a eleição venezuelana de 2018. Uma alta abstenção da população na votação é um dos fatores. 54% da população venezuelana que era capaz de dar o seu voto não foi às urnas. E outro fator é a questão da pressão do governo com seu poder econômico sobre a população. O quadro político e econômico da Venezuela é realmente complicado. Por isso que ela é forte candidata em estar nos concursos vestibulares e no próprio Enem deste ano. Na nossa quarta aula de atualidades, nós conseguimos ver aí uma revisão rápida sobre a Venezuela, os principais pontos da crise econômica, da crise política e da migração do país. Espero que você tenha gostado do vídeo. Assine o canal, dê seu like,
comente. Até o próximo. Tchau!